Artigo 1421. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. Artigo 1422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada e preferir no pagamento a outros credores, observada quanto à hipoteca a prioridade no registro. Parágrafo único. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos. Artigo 1423. O credor anticrético tem direito a reter em seu poder o bem, enquanto a dívida não for paga. Extingue-se esse direito decorridos 15 anos da data de sua constituição. Artigo 1424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia, inciso 1, o valor do crédito, sua estimação ou valor máximo. Inciso 2, o prazo fixado para pagamento. Inciso 3, a taxa dos juros, se houver. Inciso 4, o bem dado em garantia com as suas especificações. Artigo 1425. A dívida considera-se vencida, inciso 1, se deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia e o devedor intimado não a reforçar ou substituir. Inciso 2, se o devedor cair em insolvência ou falir. Inciso 3, se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que, deste modo, se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. Inciso 4. Se perecer o bem dado em garantia e não for substituído. Inciso 5. Se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. Parágrafo 1º. Nos casos de perecimento da coisa dada em garantia, esta se subrogará na indenização do seguro ou no ressarcimento do dano, em benefício do credor, a quem assistirá sobre ela preferência até o seu completo reembolso. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 4 e 5, só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado, se o perecimento ou a desapropriação recair sobre o bem dado em garantia, e esta não abranger outras, subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida com respectiva garantia sobre os demais bens, não desapropriados ou destruídos. Artigo 1426. Nas hipóteses do artigo anterior, de vencimento antecipado da dívida, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido. Artigo 1427. Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la ou reforçá-la quando sem culpa sua, se perca, deteriore ou desvalorize. Artigo 1428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Artigo 1429. Os sucessores do devedor não podem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção dos seus quinhões,
Qualquer deles, porém, pode fazê-lo no todo. Parágrafo único. O herdeiro ou sucessor que fizer a remissão fica subrogado nos direitos do credor pelas cotas que houver satisfeito. Artigo 1430. Quando escutido o penhor ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante. Capítulo 2 do penhor. Seção 1. Da Constituição do penhor. Artigo 1431. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Artigo 1432. O instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes. O do penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. Seção 2 dos direitos do credor pignoratício. Artigo 1433. O credor pignoratício tem direito, inciso 1, à posse da coisa empenhada. Inciso 2, à retenção dela, até que o indenizem das despesas devidamente justificadas, que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua. Inciso 3, ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. Inciso 4, a promover a execução judicial ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração. Inciso 5. Apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder. Inciso 6. A promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra garantia real idônea. Artigo 1434. O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada ou parte dela antes de ser integralmente pago, podendo o juiz, a requerimento do proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das coisas ou parte da coisa empenhada, suficiente para o pagamento do credor. Seção 3. Das obrigações do credor pignoratício. Artigo 1435. O credor pignoratício é obrigado, inciso 1, à custódia da coisa, como depositário, e a ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida até a concorrente quantia, a importância da responsabilidade. Inciso 2. A defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessário o exercício da ação possessória. Inciso 3. A imputar o valor dos frutos de que se apropriar. Artigo 1433, inciso 5. Nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida, sucessivamente. Inciso 4. A restituí-la com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida. Inciso 5. A entregar o que sobeje do preço, quando a dívida for paga, no caso do inciso 4 do artigo 1433. Seção 4. Da extinção do penhor. Artigo 1436. Extingue-se o penhor, inciso 1, extinguindo-se a obrigação.
Inciso 2. Perecendo a coisa. Inciso 3. Renunciando o credor. Inciso 4. Confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa. Inciso 5. Dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. Parágrafo 1º. Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor, sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, ou quando anuir a sua substituição por outra garantia. Parágrafo 2º. Operando-se a confusão tão somente quanto a parte da dívida pignoratícia, subsistirá inteiro o penhor, quanto ao resto. 1437. Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o cancelamento do registro, à vista da respectiva prova.